Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quarta-feira, pré-feriado, mais um feriadinho aí pra gente aproveitar, mas hoje tem programa, hoje tem live, a gente vai... Live não, né? Hoje tem mais um vídeo aqui no canal e a gente vai falar hoje do desemprego que acabou de sair e a gente vai explicar tudo sobre esse assunto aí pra vocês, por que o desemprego chegou em tal patamar, o que aconteceu, quais vagas foram formadas, os rendimentos. Então hoje o tema do vídeo vai ser o desemprego do mês de março. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para quem chegou até aqui, está vendo esse vídeo e não está inscrito no canal, já se inscreve aqui para vocês não perderem nenhum conteúdo. Toda semana, de terça a sexta, obviamente quando não tem feriado, a gente fala aqui algum assunto importante de economia para vocês. E hoje a gente vai falar do desemprego que foi divulgado nessa manhã pelo IBGE, pela PNAD, né? A PNAD é a pesquisa mensal que traz os dados de desemprego e renda todo mês aí, e ela ocorre desde 2012. E a notícia é que o desemprego chegou a 7% nesse mês de março. Ele aumentou se comparado ao mês anterior, mas ele é o menor desemprego da série histórica para o mês de março. Ou seja, mais um sinal de que você tem bons resultados aí, uma boa dinâmica econômica no Brasil. Desde o ano passado, isso aí é resultado de gasto público, de investimento privado também que está aumentando, é resultado de aumento de salário mínimo, negociações salariais também estão reajustando os salários para cima, acima da inflação. Então a gente está com um bom cenário econômico, claro, não está às mil maravilhas, a gente sabe que poderia estar um pouco melhor sim, mas a gente está num bom momento econômico, mesmo com a grande imprensa, mesmo com os analistas da Faria Lima falando que a gente não está, né? Mas vamos mostrar aqui para vocês os dados de desemprego. Vamos primeiro mostrar o desemprego desde o mês de janeiro de 2023 para mostrar aqui uma coisa para vocês. Vocês conseguem observar aqui no gráfico que eu estou mostrando, você começa em janeiro de 2023 em 8,4% e você sempre tem nesses 3 primeiros meses do ano um aumento, ó, você sai de 8,4 para 8,8 em 2023, em 2024 você começa com 7,6 e chega até 7,9 e depois começa a cair. E agora a gente tem a mesma movimentação. A única diferença é que essa movimentação começa a partir de dezembro de 24. Foi um ano um pouco atípico, mas a movimentação ainda é a mesma. Você sai aqui de um desemprego de 6,1, começa a subir em 6,2 em dezembro e agora a gente chega em 7. O que é isso? Isso aí nada mais é do que o efeito das vagas temporárias. A gente tem que todo final de ano, o comércio, pensando nas festas de fim de ano, contratam funcionários temporários. E a gente vai ver, inclusive, que um dos efeitos disso é que tem uma formação muito grande nos últimos meses do ano de empregos informais, principalmente no setor privado, e também sai muito mais pessoas dos empregos informais nos primeiros meses do ano. Então é por isso que ocorre sempre esse aumento do desemprego. Então é uma sazonalidade, tanto que a gente costuma falar na economia que a gente consegue medir o desemprego de fato a partir do mês de abril, porque é aí que você vê o final das vagas temporárias e vê a evolução do desemprego aí de fato. Então é isso que aconteceu aí com o desemprego, por isso que você teve essa leve alta. Essa alta é esperada porque todo começo de ano, desde que começou a PNAD, desde que a gente tem dados de desemprego até antes da PNAD, a gente sempre vê esse mesmo comportamento. O desemprego aumenta no começo do ano, nos 3 primeiros meses, depois de abril até o final do ano a gente consegue ver qual que é a verdadeira evolução do desemprego. A gente pode observar também o que aconteceu no desemprego, aí se a gente pegar no tipo de emprego que foi formado ou vagas que foram perdidas. A gente vê que o principal de formação de empregos foi no setor privado novamente.
na verdade, a queda do desemprego ocorreu no setor privado novamente. Você vê aí que teve uma boa saída, mesmo com o pessoal que tem carteira assinada, de 113 mil postos de trabalho a menos nesse mês de março, com carteira assinada, com CLT, e 84 mil postos de trabalho a menos do setor privado nos informais, ou seja, das vagas informais. Então esse número tende a começar a aumentar a partir do mês de abril. As vagas também do setor privado do CLT também costumam aumentar também a partir de abril. Você tem também uma certa saída de CLT. Essa saída de CLT até nesse mês de março é um pouco maior do que se esperava, do que se imaginava, mas nada que vá alarmar, porque a gente, como já falou, são fatores sazonais. E você vê que até no setor público, que no final do ano se contrata bastante gente no setor público, informalmente, para vagas temporárias. 46 mil menos vagas temporárias aí no setor público. E a gente vê que o que está sendo formado de emprego, você tem bastante emprego sendo formado no setor público, nos estatutários principalmente, ou seja, aqueles que passaram em concurso, que tem aquelas regras especiais, aí entram funcionários públicos de carreira, militares e tudo mais. Mas eu queria chamar a atenção do conta própria, que mesmo formando mais empregos por conta própria com CNPJ, ou seja, que pelo menos tem um MEI, sendo só 4 mil empregos de conta própria sem CNPJ, isso é um reflexo muito da pejotização. Então a gente vê que a nossa economia, a reforma trabalhista ainda faz muito estrago. A pejotização ainda forma muito emprego aqui no Brasil. Então isso é um grande problema, que você vê que mesmo a gente pega os dados, os grandes dados, e vê que ainda é o setor público, o setor privado, o grande formador de emprego, seja ele com ou sem carteira assinada, mas cada vez mais esses funcionários por conta própria, e quando a gente fala funcionário por conta própria com CNPJ, a gente está falando do pejotizado, do cara que trabalha de PJ, que presta um serviço numa empresa, mas muitas vezes o cara, na verdade, só está fantasiado aí de PJ, quando, na verdade, ele é um funcionário de fato daquela empresa, só ganha em PJ para reduzir os custos da empresa, e até as empresas pagam mais para fugir de questões fiscais, inclusive, né, uma prática bem comum isso, né, mais comum do que vocês imaginam e deveria ser, na verdade, né, mas a gente tem, então, cada vez mais essa presença dos PJs na economia. E a gente tem a renda também, que foi divulgada. Então vamos primeiro passar todos esses dados para a gente começar a fazer uma análise um pouco mais robusta sobre isso, né? Porque a gente tem que a renda, ela teve um aumento bem considerável, se a gente pegar desde o começo do governo Lula, 2023, ela sai de 3.056, e ela já chega agora em 3.318. Eu pego geralmente, os jornais sempre mandam na Folha, tal, na notícia, a renda habitualmente recebida no total. Eu prefiro pegar a recebida na ocupação principal, acho um dado um pouco mais elegante. Então eu sempre trabalho com esse dado, mas eles sempre caminham muito juntos, né? Então você vê que a renda chega agora a R$ 3.318, a renda média. Baixa renda, mas é um aumento já quase de 10% em um pouquinho mais, em 2 anos e 3 meses de governo Lula. É um bom aumento de renda em termos reais, tá, gente? Daí é o aumento real da renda. Não se fala, e a inflação foi maior que 10% em 2 anos. Não, mas deixa em termos reais, ou seja, teve um aumento real de quase 10% em apenas 2 anos e 3 meses. Então é um bom resultado. Bem, vamos falar um pouco agora, então, a gente já mostrou todos os dados. Vamos fazer um pouco das análises. A gente tem um desemprego que está, se a gente for pegar historicamente, continua abaixo, 7%. Se a tendência continuar, a gente começa a ter uma queda do desemprego em abril, e a gente vai chegar em números, tanto que a gente já chegou nos menores índices de desemprego da história no final do ano passado, com a economia bem aquecida. A gente pode chegar a níveis próximos ou até superar, bater esse recorde de menor desemprego da história aí, segundo a PNAD, durante esse ano. Vai depender de como for evoluindo a economia. A gente vê que a economia está desacelerando esse ano. Então pode ser que a formação de desemprego fique um pouco mais baixa do que se imaginava,
mas tem tudo para a gente ter um bom resultado aí no mercado de trabalho. O mercado de trabalho continua ainda com seus grandes problemas, ainda é um mercado de trabalho que está formando muita vaga com baixa qualificação, mas daí é estrutural da economia brasileira. A economia brasileira, que virou uma economia de Uber, bolo de pote, design de sobrancelha, como fala o Helder do Galanço, acontece isso. Você tem, então, empregos de baixa produtividade, empregos que precisam de pouca formação educacional, empregos, então, que pagam menos, então a formação de emprego não está tão boa, poderia estar melhor, mas pelo menos a gente tem, então, alguma certa formação, não esse mês, mas nos últimos meses, formação histórica aí de vagas mais formais, o que é um bom sinal da economia brasileira. E a gente tem um salário mínimo não, uma renda média aumentando consideravelmente, fruto principalmente do aumento do salário mínimo. O salário mínimo aumentando eleva não só a renda daquelas pessoas que ganham salário mínimo, mas também acaba por efeito rebote nas negociações salariais, fazendo com que pessoas que ganham mais do que o salário mínimo nas negociações renegociem seus salários acima da inflação também, e com um reajuste real próximo do salário mínimo, então isso daí também gera um efeito em cadeia. Então o mercado de trabalho mostra que assim, o Brasil podia estar melhor? Podia. Mas o Brasil está bem? Tá. Ele não está ótimo, podia estar bem melhor, mas o Brasil está evoluindo, o Brasil está conseguindo formar emprego, o Brasil está conseguindo formar um emprego de uma qualidade um pouco melhor do que estava se formando antes, mesmo com a reforma trabalhista ainda é um grande empecilho, uma pejotização que é uma praga. Então, tá até agora aí essa votação na pejotização, então tem que torcer muito para conseguir alguma mudança, né? Porque essa pejotização está acabando com previdência, está acabando com seguridade social e está precarizando cada vez mais o trabalhador. Então, mesmo formando emprego, muito desse emprego ainda está sendo PJ e acaba sendo um emprego de menor segurança social, né? E a gente tem esses aumentos de renda aí médios também desde o começo do governo Lula. Então, se a gente pegar o que tem desde o começo do governo Lula até agora, o desemprego está mostrando uma evolução bem considerável, que você teve um aumento já de uma queda, na verdade, de 1,4 pontos percentuais no desemprego nesses últimos anos. A gente teve mais de quase 10% de aumento na renda média, e a tendência é que continue essa evolução de aumento de renda média e redução do desemprego. Ontem a gente bateu no Haddad, né? Hoje a gente já fala bem, porque assim, não é difícil, gente. Quando é para falar bem, fala bem. Quando é para falar mal, fala mal. Não precisa ficar lacrando na rede social, tá bom, gente? Então, que nem eu falei, onde somos todos adultos, né? Então, vamos fazer análise bonitinha? Vamos. Todo mundo ganha com isso, tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtir esse vídeo, dá o seu like aí, dá o joinha aí no vídeo aí embaixo. Se vocês acharam que faltou alguma coisa comentar sobre o tema, já comenta aí também. Quer falar outra coisa da sua vida? Também comenta aí nos comentários aí do vídeo. E a gente se vê na próxima semana, na terça-feira, com algum assunto que deve sair. Acho que deve sair alguma coisa do setor industrial e a gente já trata disso aí na próxima semana. Então, gente, aproveita o feriado com responsabilidade. Quem for ver a Lady Gaga, sucesso aí. Quem for ver a Lady Gaga aí de casa também, sucesso. Quem for fazer outras atividades também, sucesso. Aproveita o feriado e aproveita porque vocês são todos trabalhadores, vocês merecem descansar nesse feriado, tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.